Recessões são a regra do jogo económico, mas enquanto muitos perdem tudo, estes são os momentos em que Warren Buffett planta os maiores resultados que colhe. Neste vídeo, vai conhecer os 5 passos que ele segue para proteger e fortalecer o seu património. Estratégias simples, práticas e que funcionam também aqui na Europa. Só antes de iniciar, lembre-se de gostar do vídeo e de se inscrever no canal. Ahm, Nos últimos 15 anos vimos isso acontecer repetidas vezes, 2008, 2020, 2022. O mercado não avisa quando vai testar os despreparados e quando testa não perdoa. Warren Buffett nunca se preocupou em adivinhar a próxima crise, ele prefere algo mais confiável, estar sempre pronto. O seu foco não está no curto prazo, mas em fundamentos que resistem ao tempo. Mas o que exatamente Buffett faz quando o mercado balança? Como estrutura o seu portfólio para atravessar turbulências sem perder o sono e ainda crescer? Essas são perguntas importantes, mas a resposta não está em fórmulas secretas, e sim em 5 fundamentos claros, testados ao longo de décadas. O primeiro passo para atravessar qualquer crise com segurança começa antes mesmo da crise acontecer, na escolha das empresas nas quais investe. E isso começa pelos fundamentos. Buffett sempre deixou claro que o risco não está no mercado, mas em não saber o que está a fazer. Então, olhe para estes 3 principais indicadores para investir numa ação. O primeiro fundamento é o caixa livre da empresa. Essa métrica mostra quanto dinheiro uma empresa tem líquido em caixa. É o dinheiro que será utilizado para enfrentar imprevistos e aproveitar oportunidades. Imagine uma empresa que tem 10 mil milhões de euros em caixa, gera 2 mil milhões de euros por ano e deve 3 mil milhões de euros em dívidas de curto prazo. Mesmo que a receita fique em zero, ela pode pagar todas as dívidas e ainda fica com 7 mil milhões de euros. Essa empresa não apenas sobrevive em tempos difíceis, ela pode até crescer enquanto outras estão a lutar para manter as portas abertas. O segundo fundamento é a vantagem competitiva que Buffett tanto valoriza. São empresas protegidas por uma espécie de fosso económico que impede concorrentes de ameaçarem a sua posição de mercado. Isso pode vir de uma marca extremamente forte, de tecnologia proprietária ou de uma escala que nenhum concorrente consegue igualar. A métrica mais clara aqui é o retorno sobre o capital investido, o ROIC. Quando esse índice se mantém acima de 12% por vários anos, é sinal de que o capital está a ser alocado com muita eficiência e que mesmo em tempos difíceis onde as margens tendem a cair, ela ainda terá lucro. Mas eficiência sem lucro sustentável não sustenta empresa nenhuma. Por isso o terceiro fundamento é a margem operacional estável e elevada, acima de 15%, é um bom ponto de partida. Isso indica que a empresa consegue transformar receita em lucro real sem depender de artifícios contabilísticos ou cortes agressivos. E esse ainda é só o primeiro passo. Continua a assistir, porque isso pode mudar completamente a sua maneira de investir. Pense no seguinte: durante a crise de 2008, a Coca-Cola chegou a cair 33%, mas em apenas 2 anos já tinha recuperado todo o valor. Porquê? Porque continuava a vender, a gerar caixa e a manter margens fortes, mesmo com o mundo em recessão. E aqui vai uma provocação. Qual é a real chance de gigantes como a Alphabet ou a Apple falirem na próxima década? Elas têm caixa bilionário, margens sólidas e uma vantagem competitiva que nenhuma startup consegue copiar da noite para o dia. Empresas com fundamentos não são invencíveis, mas são muito mais previsíveis na recuperação. E isso muda completamente o jogo quando o mercado começa a oscilar. Mesmo escolhendo as melhores empresas, sempre existe um risco que não se pode controlar. Pode ser uma mudança regulatória, uma disrupção tecnológica ou simplesmente um escândalo interno. E é exatamente aí que entra o segundo pilar da estratégia de sobrevivência, a diversificação. Ela serve para reduzir o impacto de eventos isolados que, por mais inesperados que sejam, não podem comprometer todo o seu portfólio. Ela funciona como um sistema de amortecimento. Quando um ativo cai, outros podem se manter estáveis ou até se valorizar. E para que isso funcione de verdade, é preciso diversificar em 3 dimensões diferentes. A primeira é a diversificação setorial. Evite concentrar todos os seus investimentos em um único segmento da economia.
setores não se movem todos na mesma direção e é justamente essa falta de correlação que protege o seu património. A segunda dimensão é o tipo de ativo. Ações podem oferecer crescimento no longo prazo, mas são mais voláteis. Já títulos soberanos de renda fixa tendem a comportar-se de forma mais estável. O equilíbrio entre as classes é o que impede que todo o seu portfólio despenque de uma vez. E por último, a diversificação geográfica. Muitos investidores concentram tudo em ativos do próprio país. Mas o ideal é combinar exposições à zona do euro, ao dólar americano e até em economias emergentes. Buffett costuma dizer que a concentração é para quem sabe exatamente o que está a fazer. Para o investidor comum, diversificar é uma defesa contra a própria ignorância. Não trabalhamos com investimentos, queremos apenas ver o fruto do nosso trabalho a trabalhar para nós, para podermos aproveitar mais. E não há nada de errado nisso. Nesse caso, a diversificação é como construir uma ponte com várias colunas. Quer dizer, se uma falha, as outras sustentam a estrutura. Mas agora, se há algo que nenhuma crise consegue tirar de si, é a sua capacidade de gerar rendimento com base no que sabe fazer. Buffett é direto sobre isso. Invista em si mesmo, ninguém pode tirar isso de si. O terceiro passo é este, desenvolver competências valiosas. E isso é ainda mais importante para quem está na faixa dos 35 aos 60 anos, com bagagem técnica e maturidade profissional acumulada. A sua habilidade é o seu ativo número 1, pois é líquido, escalável e altamente protegido contra inflação, tributação ou instabilidade de mercado. Uma habilidade valiosa é aquela que continua a ser requisitada mesmo em períodos de corte de custos. E mais do que isso, ela é escassa. Poucas pessoas a dominam com profundidade, isso cria uma simetria favorável, então o mercado paga bem porque não há oferta suficiente. Mas como saber se tem uma dessas? Comece fazendo um inventário das suas competências atuais. Em quais áreas já tem experiência prática? Depois veja o que poderia ser alavancado com apenas 20 ou 30 horas de estudo direcionado. Existem áreas especialmente promissoras, consultoria estratégica para pequenas e médias empresas, logística, tecnologia da informação, entre outras. Essas funções são transversais, bem pagas e valorizadas em diferentes setores. Quando une uma carteira diversificada e um ativo pessoal que continua a gerar rendimento mesmo com o mercado em queda, isso coloca-o numa posição de segurança mesmo em meio à crise. Muitos investidores focam tanto na rentabilidade que esquecem daquilo que realmente determina quem sobrevive a uma crise, né? O caixa. Buffett não mantém liquidez por acaso. Para ele, o caixa é um pilar silencioso da estratégia. É ele que permite agir quando todos estes estão paralisados. Ter caixa significa não ser forçado a vender ações no pior momento. É o que impede que decisões emocionais destruam anos de construção patrimonial. Mas também é o que coloca você na linha da frente quando os melhores ativos aparecem com desconto. Quero um exemplo real de como isso faz diferença. Durante a crise de 2020, o investidor A não tinha uma reserva sólida, entrou em pânico, vendeu tudo com 35% de prejuízo e ficou de fora da recuperação que veio em 2021 e 2022. Já o investidor B possuía caixa. Ele manteve suas posições, confiando nos fundamentos. 2 anos depois, sua carteira estava 28% acima do valor inicial. O investidor C, por outro lado, foi além. Com caixa disponível, comprou ações de qualidade em baixa e viu sua carteira valorizar 52% no mesmo período. Qual desses perfis você quer ser na próxima crise? Se você é assalariado, guardar pelo menos 3 meses de despesas fixas já traz uma enorme diferença. Para autónomos ou empresários, o mínimo recomendado é de 12 meses. Esse dinheiro ficará em contas com liquidez diária e proteção de até 100 mil euros, como Trade Republic ou Scalable Capital. Muitos tratam o caixa como dinheiro parado, mas ele é, na verdade, o capital mais estratégico que existe. É com ele que você age com inteligência quando os outros estão com medo. E no último passo você vai entender
porque nenhuma dessas estratégias funciona se você não fizer o que vou dizer agora. E o que separa um investidor consistente de alguém que apenas teve sorte durante um período é a paciência. Não é? Nenhuma estratégia funciona se você não conseguir levá-la até ao fim. Quando os mercados caem, muitos abandonam o plano. No entanto, o investidor que permanece firme com base em dados e não em emoções tende a sair mais forte do outro lado. E como manter essa paciência, especialmente quando tudo à sua volta grita para você sair? A primeira coisa é ter clareza. As razões que o levaram a comprar uma ação continuam válidas? A empresa mudou ou foi apenas o preço que caiu? Saber responder a isso é como manter um mapa em meio à neblina. O segundo passo é blindar a sua mente contra a poluição emocional. Reduza o número de vezes que acede ao portfólio e principalmente registre cada decisão de compra com o raciocínio por detrás dela. Esse histórico torna-se uma âncora quando tudo parece incerto. A verdade é que você não precisa prever o fundo do poço, apenas precisa estar preparado e confiante para não sair dele antes da recuperação começar. Se este conteúdo fez sentido para si, inscreva-se agora para receber mais estratégias racionais para proteger e crescer o seu património. E lembre-se, Buffett construiu a sua fortuna com método e não com pressa. Nos vemos no próximo vídeo.